Boa tarde, igreja. Paz do Senhor. Amém. Uma alegria podemos estar juntos mais um domingo. Não me canso de dizer domingo a domingo isso. Que privilégio podemos ter de nos reunir como corpo de Cristo e ao passo que nos reunimos, escutar a sua palavra, louvarmos ao Senhor e rendermos graças a Ele. Louvado seja o nome de Cristo em nosso meio. E que privilégio nós estamos tendo, então, domingo a domingo, de podermos nos reunir e passear nas Escrituras nessa série que nós intitulamos de Encontros com Jesus. Quantos aqui têm sido abençoados com essa série de mensagens através dos encontros que nós temos apresentado, dos encontros que Jesus tem tido com a multidão, com o povo no meio do caminho. Eu espero que o seu coração esteja transbordando a cada palavra e o Senhor tenha encontrado você, como Ele também deseja fazer essa noite através da sua palavra. Amém? E ao passo que nós vamos abrindo a Bíblia, domingo a domingo, nós temos percebido que Jesus é esse que tem encontrado pessoas no meio do caminho. E a verdade é que, durante esse tempo, a fama e a popularidade de Jesus tem aumentado. Jesus tem ganhado destaque no meio do povo comum. Jesus começa a ganhar visibilidade no meio do povo daquela época, em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, na Samaria. Mas também não apenas tem chamado a atenção do povo comum, como dos mestres daquele tempo, chamados mestres da lei, fariseus, saduceus e escribas. O povo já se reunia para ouvir a Jesus e observar o que ele tinha a dizer, escutá-lo e também perceber, compactuar, ver os grandes feitos e milagres desse Jesus. Nós vamos hoje abrir o nosso texto em João, no capítulo 8, mas antes de lermos, nós vamos perceber que capítulos anteriores, Jesus, mais precisamente em João, no capítulo 5, se encontra com um homem enfermo há 38 anos, paralítico. Esse homem estava no tanque de Betesda e Jesus, quando encontra esse homem, ordena que esse homem levante-se, pegue a sua maca e ande. Essa é a ordem de Jesus. O texto fala isso no versículo 16, que à medida que Jesus ia curando, ensinando, anunciando o reino de Deus, em João no capítulo 5, versículo 16 diz que então, por causa disso, eles passaram a perseguir Jesus, porque eles estavam fazendo essas coisas, ele estava fazendo essas coisas no sábado. Perceba, eu quero que você entre comigo nessa história e caminhe junto comigo versículos anteriores, dê alguns passos, vamos andar e passear com Jesus antes de nós abrirmos o nosso texto de hoje, que é João no capítulo 8. Então, eu acabei de falar para a igreja que no capítulo 5, Jesus cura, Jesus faz um grande milagre, e versículos logo em seguida dizem que por causa disso e porque ele fez esse milagre no sábado, perseguidores começam a persegui-lo, homens começam a persegui-lo. É interessante perceber que tais homens negligenciam, descartam completamente o ato de cura de Jesus, mas começam a olhar para quando havia sido feito tal milagre, ou seja, homens olham agora um milagre que foi feito, um paralítico curado, e ao invés de se alegrarem, ao invés de entrarem em júbilo ou até mesmo se assustarem com o milagre, questionam quando este milagre havia sido feito.
Então Jesus fala a esses que o perseguem: meu pai continua trabalhando até hoje, eu também ainda estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Nós estamos no capítulo 5, mas Jesus continua o seu ministério. E aí a gente vai pulando para o capítulo 6 e vai vendo que Jesus multiplica os pães, Jesus anda sobre o mar e Jesus diz que é o pão da vida. Esse do qual quem come nunca mais terá fome. Esse pão que desceu do céu. Então, os seus perseguidores começam a criticá-lo ainda mais veementemente em público. Começam a questioná-lo para todos que pudessem ouvir. Quem é esse? Por que faz? De onde vem? Quem é? Então, ao passo que eu e você vamos caminhando com Jesus, entramos no capítulo 7. E o texto nos fala que esses judeus procuravam tirar-lhe a vida. Existia agora uma intenção no coração de não somente capturar esse Jesus, mas também matá-lo. A multidão, em João no capítulo 7, verso 25 diz: não é este o homem que estão procurando matar? Era algo que já era sabido por muitos. Até a multidão sabia que havia um desejo de matar a Jesus. Então, Jesus continua a ensinar, e aqueles que perseguem a Jesus percebiam que a multidão estava entendendo a sua mensagem e refletindo quem era esse Jesus, porque faz essas coisas, quão grande homem é, de onde vem esse ensino, de onde ele aprendeu, por que existe tanta unção, se é que nós podemos dizer assim, sobre esse. Os fariseus ouviram a multidão assim, de a palavra de Deus, falando essas coisas a respeito dele. E os chefes dos sacerdotes e fariseus, então, ouvindo a multidão criar esse burburinho, se identificando com esse Jesus, agora mandam guardas ao templo aonde Jesus ensinava para prendê-lo. E é esse o contexto em que nós estamos inseridos hoje, aonde os fariseus, judeus do seu tempo, procuraram não somente prender Jesus, mas procuravam matar a Jesus. Eles estavam armando e criando uma oportunidade para capturá-lo. E não é diferente do relato que eu e você vamos ler agora. Esses homens, capítulo após capítulo, caminhada após caminhada, ensino após ensino de Jesus, milagre após milagre, procuravam algo para que pudessem não somente capturá-lo, mas também matá-lo. E aí eu quero te convidar, portanto, a abrir João no capítulo 8, para que nós possamos ler o nosso texto base de hoje. João, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres.
E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Então inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, nesse início de noite, nesta noite, que a Tua palavra possa gerar dentro de nós, Senhor Deus, mudança. Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Santo Espírito que passeia sobre este lugar, toca os corações de cada um que o Senhor trouxe até aqui, Senhor. Faz a Tua vontade, ministra com graça e poder sobre nós. Somos gratos pela Tua palavra. Nós queremos nos encontrar contigo mais uma vez, Senhor. É assim que nós te oramos. Te agradecemos em nome de Jesus. Então, esses homens agora não só alardam a multidão acusando Jesus, não somente convocam guardas para prendê-lo, mas agora esses homens chegam diante de Jesus com um caso do qual eles querem saber a opinião de Jesus. Mas aqui nós vemos no texto que, na verdade, eles não estão tão afim assim de saber a opinião de Jesus, mas estão armando uma cilada. O ditado está feito, o circo está armado diante de Jesus. Tudo pronto, tudo esquematizado, tudo elaborado para prender Jesus. Eles estavam querendo deixar Jesus em maus lençóis, encurralado diante da resposta que ele poderia dar. E eles dizem a Jesus, e eu leio o texto mais uma vez para os irmãos: mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, já que tu se diz mestre, conhecedor, rabi, na lei diz que tais casos, essas mulheres devem ser apedrejadas. Mas o Senhor o que diz? O povo judeu dessa época estava sob o jugo do Império Romano. Havia uma certa liberdade do povo para muitos aspectos sociais do dia a dia da vida. Inclusive, eles tinham parcial liberdade, como o Sinédrio, por exemplo, esses mestres da lei, em condenar, em fazer condenações de pessoas. Mas o fato de eles estarem sob o domínio de Roma não os daria o direito de executar a pena. Ou seja, nós poderíamos imputar condenação, mas esses judeus, esses mestres, não poderiam executar a lei. Os romanos permitiam que os judeus dessa época, o Império Romano,
permitia que os judeus tivessem um governo, inclusive um próprio rei, mas era a lei romana que deveria imperar de forma suprema sobre tudo e sobre todos. De tal forma que eles não permitiam a pena de morte de acordo com a lei judaica. Por quê? Porque era a lei romana que prevaleceria. Ou seja, Jesus está diante de um caso em que ele não pode mandar apedrejar e executar uma mulher. Porque a intenção desses homens que colocam Jesus contra a parede é encurralá-lo. Porque se Jesus diz apedreja, todos eles, com a cara mais lavada do mundo, saem correndo com as suas vestimentas sacerdotais e vão direto ao Império Romano dizendo: está vendo aquele homem? Está querendo insurgir sobre o Império. Ele é um rebelde que não respeita a lei romana. Mandou que nós executássemos uma mulher. Mas, se Jesus diz, não a apedrejem, esses mesmos iriam dizer que Jesus é um falso mestre. Não é tão entendido da lei, rabi. Se dizes que é mestre, sabes o que a lei de Moisés manda. Portanto, não há escapatória para Jesus nesse caso. Mais uma vez, meus irmãos, o circo está armado diante do nosso Senhor. E é aqui que temos não apenas um encontro com Jesus, mas temos dois encontros com Jesus. Um com esses que o perseguem. Dois com essa mulher que é pega em pecado. E eu queria te convidar a olhar então para esses dois cenários, para esses dois encontros nessa noite, para que nós possamos aprender o que Jesus nos ensina quando nos encontramos com Ele. Cenário número 1, os fariseus, esses que já vêm atentando contra Jesus, desde lá de trás, ou como nós conhecemos, desde o capítulo 5, eles pegam a mulher e levam ela para ser julgada, para um teste com esse circo que eles mesmos criaram. No versículo 3 desta passagem, diz que os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério, fizeram-na ficar de pé diante de todos, e disseram a Jesus: essa mulher foi surpreendida em adultério. E o Senhor, o que dizes? Perceba, a intenção desses homens não é usar essa mulher para aplicar a lei, mas a intenção desses homens é apenas Jesus. Nunca foi a intenção deles pegar essa mulher e apontar para a lei, mas colocar Jesus em uma cilada. A intenção desses homens não era um cumprimento da lei, não era zelar pela lei, mas era com seus próprios interesses. Eles não amam a lei, eles não zelam por ela, eles usam a lei, usam o aparato religioso para derramar o seu poder, o seu domínio, o seu legalismo, a sua moralidade, a sua falsa santidade. E então levam até Jesus com as suas pedras na mão, sedentos pelos seus próprios desejos. Esses homens não estão interessados em cumprir a lei, pois não existe adultério com uma única pessoa.
Não existe adultério apenas com uma mulher. Aonde está o homem que adulterou? A lei da qual esses homens apontaram ordenava: quando esse caso acontecer, tragam homem e mulher para serem condenados. Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 22 também, diz: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal no meio de Israel. Portanto, essa é a ordem. Essa é a ordem da lei de Moisés: tragam homem e mulher. Não sabemos o que aconteceu com esse homem, se fugiu, mas eu desconfio que esses homens não tinham intenção nenhuma de trazer qualquer outra pessoa, mas apenas de fato, como nós observamos passo a passo, colocar Jesus contra a parede. Mas ao passo que eles apontam para a lei de Moisés, eles pecam, erram, porque só tem apenas uma pessoa sendo acusada. Eles usavam a lei não porque amavam aquele o qual tinha dado a lei, mas eles usavam a lei para os seus próprios interesses e para o seu poder, para se esconder atrás dela, para manipulá-la. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Olhando para o texto e vendo esses homens, eu e você não podemos ser esses apressados em condenar. Eu e você não podemos ser esses apressados em condenar, em apontar o dedo, em colocar as pedras nas mãos. Nós não podemos ser esses que se escondem atrás do pecado dos outros. Nós não podemos ser esses que têm uma pretensa humildade, uma pretensa religiosidade, mas fazem questão de apontar, e não somente apontar e acusar, mas estão preparados para condenar e matar o próximo. Ei, eu e você não podemos ser esses rápidos e apressados em condenar aquele que nós estamos vendo. São com esses homens, são com esses homens que Jesus se encontra. São com esses homens que vão até Jesus com um ar de superioridade, construindo uma moral artificial. Eu e você não podemos ser esses, assim como os acusadores de Jesus, que no erro do outro junta um grupinho para estar falando do pecado alheio. Nós não podemos ser esses que, ao observar o pecado do que está próximo a nós, se junta com outros e fala e degrine e espalha e comenta e aponta e manda mensagem e diz assim: você ainda não sabia? Você ainda não sabe? Ele fez aquilo. Eu e você não podemos ser esses igual aos acusadores de Jesus. Não podemos ser esses que no erro do outro, às vezes nem precisa juntar um grupinho, às vezes nem precisa se macumunar, né, como alguns gostam de falar, nem precisa se juntar com ninguém, mas está lá no seu peito, no seu coração, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros. Ah, Jesus, nem mesmo como estes publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo em tudo quanto tenho. Nós não podemos ser esses. Jesus não chamou você para isso.
Ei, igreja, abre os seus olhos. Não nos assemelhemos àqueles que estão perseguindo a Jesus, mas sejamos aqueles que seguem e servem a Jesus. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Jesus diz isso porque a santidade desses homens é exibida, é externalizada, mas o coração está cheio de hipocrisia. Ainda em Mateus, Jesus diz: por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da trava ou da trave que está no seu próprio olho? Por que você é apressado em pegar as pedras, se quem deveria estar sendo apedrejado era você? Jesus ainda diz: vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Eu imagino Jesus dizendo: vocês vão aprender que eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Nós não podemos nos assemelhar a esses, apressados em condenar, apressados em apontar, apressados em andar com pedras nas mãos, somente esperando a oportunidade de ver o pecado do outro para acusá-lo e condená-lo. Não, nós não podemos ser assim. Não se junte com outros para juntar as suas pedras. Não bata no seu peito dizendo que não era igual ao outro. Jesus aqui, portanto, estabelece uma nova justiça. Uma nova justiça superior à lei de Moisés. Ele demonstra no encontro com esses homens que todos nós, cada um de nós, é carente da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios: todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Jesus está diante daqueles homens e o texto diz: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Jesus estabelece, portanto, agora um novo padrão de misericórdia em tratar o pecado do outro. Então agora uma nova forma de visualizar, ver o pecado do próximo. Porque agora não são seres humanos com capas, vestes, superioridade, mas Jesus diz: ei, agora é um pecador lidando com outro pecador. Quando você olhar para alguém e ver que existe pecado em sua vida, lembre-se, você é tão pecador quanto ele. É Jesus nos dizendo: agora é um pecador tratando um outro pecador. É um mendigo convidando o outro mendigo para uma mesa. É um mendigo que necessita do pão, convidando o outro mendigo que necessita do pão. Ei, meu irmão, minha irmã, solte a pedra que está na sua mão, solte esta pedra que é rápida em ferir,
em acusar, em denegrir, e olhe para dentro de você e reconheça o quão carente você é das misericórdias e da graça de Deus sobre a sua vida. Que eu e você somos tão necessitados quanto o outro. Que eu e você somos esses que precisamos aprender com Jesus. Que não podemos ser mais. Não poderíamos ser mais. Esses que são rápidos em condenar, apontar e julgar. Portanto, igreja, se você se encontra ainda nesse lugar, saia. Pois não é a você que pertence a essas coisas, mas ao Senhor, o justo juiz. Ao invés de você bater no peito e se comparar com os outros, que não tem pecado tanto quanto ele, quanto ela, ao invés de você se juntar com o seu grupinho no WhatsApp, no final do culto, no seu trabalho, querido, ore e peça misericórdia sobre a sua vida e sobre aquele pecador que merece a graça de Deus tanto quanto você. Ao invés de pegarem as suas pedras, juntem as suas mãos em oração, pedindo misericórdia da vida daquele que pecou. Que possamos ser rápidos, não em condenar, mas em resgatar aquele que está perdido. Que possamos ser rápidos, não em condenar, mas chorar com o pecado do outro. Lamentar o pecado do outro e dizer: meu irmão, eu estou com você, não faça mais essas coisas, eu quero caminhar ao seu lado, eu não quero destruir você, eu quero pegar na sua mão e caminhar do seu lado. Não sejamos esses que acusam Jesus, mas que seguem a Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, queridos? Vamos então, portanto, para o cenário de número 2. A mulher que foi levada. Temos aqui 2 encontros. Primeiro, com aqueles que acusam a Jesus, os fariseus. E agora aqui nós temos o nosso segundo encontro. A mulher que foi levada. O circo está formado. Homens com suas pedras nas mãos. Uma mulher provavelmente prostrada, de cabeça baixa, aguardando a sentença ser lançada. Aguce aí a sua memória cinematográfica, né? A sua mente cinematográfica. E Jesus sentado no chão. Na lei de Moisés, ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E o Senhor o que diz? O que Jesus tem a dizer quando se depara com o nosso pecado? O que Jesus tem a dizer quando olha para o meu e para o seu pecado? O único que deveria estar com uma pedra na mão, o único sem pecado, aquele que deveria ser o único a atirar a pedra, foi aquele que não fez. O único que poderia dizer: eu te acuso, eu te condeno.
Porque Ele é o único sem pecado. Então Jesus, quando se depara conosco e se encontra com cada um de nós e com o nosso pecado, Ele nos convida ao arrependimento. É isso que Jesus faz quando se depara com o que você fez. Ele te convida a se arrepender. Vá e não peques mais. Como um bom pai que diz para o filho: por que você fez isso, filho? Por que, filho? Quantas vezes eu já te disse? Jesus nos convida a olhar para o nosso erro e para o nosso pecado. Ele nos perdoa, nos sara e nos dá uma nova vida. Ele nos dá um novo caminho. Ele nos dá um novo recomeço debaixo da sua graça, debaixo da sua voz, nos dizendo: vá! É isso que Jesus tem a nos dizer quando se depara com o nosso pecado. Eis que tem uma nova vida para você. Eis que tem um novo caminho para você. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor. Então Jesus diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nem eu te condeno. Meu irmão, isso é graça de Deus sobre nós. É graça de Deus sobre nós. É favor imerecido sobre nós. É a mão de perdão do nosso Senhor sobre nós. Vai e não peques mais. Isso é a transformação que Deus nos oferece. Isso é um novo caminho que Deus nos abre. Perceba, Jesus aqui não está desconsiderando o pecado da mulher. É muito importante que você perceba isso. Deus não está desconsiderando o seu pecado, mas Ele está perdoando e dando uma nova vida e um novo recomeço para você. Uma nova vida e um novo recomeço para você. Por quê? Porque Ele tem poder para perdoar. Ele é o único que tem poder para transformar. Ele é o único que tem poder para dizer: vá e siga uma nova vida debaixo da minha graça. Ei, Jesus não está livrando essa mulher do apedrejamento somente. Ele não está sendo apenas um bom homem que foi encontrado no meio do caminho e aí pegaram, e aí daqui a pouco a mulher vai dizer: muito obrigado, viu? Que legal que você me livrou, porque se não fosse você, eu ia morrer aqui apedrejada, no mínimo ia ficar com a cabeça fraturada, ia ficar ensanguentada. Não, Jesus não está apenas livrando essa mulher dos seus algozes, dos seus acusadores, mas Jesus está dando uma nova vida para essa mulher. A salvação que vem do Senhor. Há uma salvação, há um perdão que vem da parte de Deus, que nem um homem, nem uma mulher é capaz de proferir sobre nós. Vá e não peques mais. Vá e procure viver uma vida de santidade.
Ajuste os seus caminhos. Ajuste a sua vida. Conserte as tuas escolhas, os teus pensamentos. Porque fora da cruz, meu irmão e minha irmã, há pedras. Mas na cruz de Cristo, há perdão dos nossos pecados. Ei, há um recomeço para aqueles que se encontram com Jesus. Há uma nova vida para aqueles que se encontram com Jesus. Há uma nova graça sendo derramada, uma graça imerecida para aqueles que se encontram com Jesus. Meu irmão, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu quero te dizer hoje, nessa noite, que o Senhor te dar um novo caminho. O Senhor quer te dar um novo destino. Vá e não peques mais. Isso não é apenas uma ordem de Deus para você. Isso é Deus dizendo para você, para mim, há uma nova vida em Jesus. Ah, Jesus. O que foi que você fez? Quem tem te acusado? Você tem se condenado e não tem conseguido mais viver com o peso das suas decisões, dos seus erros, dos seus tropeços? O que é que tem acontecido? Satanás tem falado no seu coração que você é imerecedor e indigno. Quem tem te acusado? Que vozes de acusação você tem escutado? Porque na palavra em que eu leio, o Senhor Jesus diz: eu também não te condeno, você está perdoado, vá e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, reconheça a sua queda, reconheça os seus erros, se arrependa, mas também receba a graça de Deus sobre a sua vida, para recomeçar um novo caminho, depois de encontrar a Jesus. Ah, mas foi horrível o que eu fiz, mas Jesus te perdoou. Ah, mas foi horrível o que eu pensei, mas Jesus te perdoou. Meus acusadores continuam a me ofender, mas Jesus te perdoou. O inimigo, Satanás, continua dizendo aqui dentro: você não merece, foi grave demais, é terrível, mas Jesus te perdoou. São as vozes da sua cabeça que você diz: eu não me perdoo, eu não me perdoo pelo que eu fiz, faz tantos anos, mas eu não me perdoo pelo que eu fiz. Mas Jesus te perdoou. O nome disso é graça, meu irmão e minha irmã. Você não merece, mas Jesus te perdoou. Jesus está dando um novo caminho debaixo da graça dele. Abandone a sua vida de pecados e recomece com Jesus a sua nova vida. Recomece com Jesus a sua nova vida. Há tempo. Sabe por que há tempo, querido? Porque Jesus te encontrou nesta noite. Há tempo porque Jesus está falando com você nessa noite.
Há tempo, porque o Espírito Santo está falando coisas que eu não posso falar para você esta noite. Há uma graça sendo derramada sobre corações nessa noite. Receba a graça de Deus sobre você. Esse é o Evangelho do nosso Cristo, que mesmo não merecendo, Ele nos amou. Mesmo não merecendo, Ele nos amou. Fique de pé, meu irmão. Estou finalizando uma palavra. Continue em espírito de oração. Mas você pode até me dizer, você pode até ao final do culto dizer para mim: não, mas essa mulher, ela não deixou de ser pecadora. Eles estavam certos, aqueles homens estavam certos, ela deveria ser punida. Você pode até dizer: eu continuo sendo pecador. É verdade. Você pode até dizer: eu continuo merecendo o juízo de Deus. É verdade. Mas ao chegar no tribunal, a condenação que era nossa, diz a palavra de Deus: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão debaixo do Cordeiro, não há mais condenação. A condenação não foi ignorada, mas foi executada na cruz do Calvário. A lei não foi anulada, mas foi cumprida em Jesus naquela cruz. Por isso, eu e você podemos recomeçar um novo caminho. Por causa disso, eu e você podemos dizer: há um novo caminho a percorrer. Porque a condenação que estava sobre mim ainda existe, mas ela foi paga na cruz. Nós podemos recomeçar, porque nós vamos agora recomeçar. Não porque nós decidimos recomeçar, mas debaixo da voz daquele que tem todo poder e autoridade, que nos diz: vá. E é debaixo do seu sangue que nos justifica. Nós podemos recomeçar porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro que nos justifica. O Senhor está falando com você essa noite: recomece nele. Vai e não peques mais. Ei, não recomece a segunda por você. Não recomece a segunda com os seus planos, mas recomece tendo a certeza: eis que o Senhor me disse: vá, há um novo caminho para você, há uma graça sobre você. Então você diz: ah, Jesus, obrigado, porque eis que há uma nova vida e um novo caminho debaixo do seu sangue. Eu deveria ser condenado, mas o Senhor morreu por mim naquela cruz, mesmo eu não merecendo. Pobre pecador, miserável que sou, o Senhor me amou. Igreja, abraça um novo caminho, uma nova vida que Jesus tem dado a você. Escolha caminhar esse novo rumo. Vá e não peques mais. Vá
Recomece. Vá, caminhe confiante, porque o mesmo Jesus que mandou você ir é o mesmo Jesus que está com você do seu lado todos os dias até que Ele venha. Que o nosso Senhor Jesus possa te abençoar nesta noite. Que a graça do Espírito Santo de Deus e o sangue derramado naquela cruz inunde o seu coração nesta noite e faça você trilhar novos caminhos. Recomece, não porque eu estou dizendo para você começar, mas porque Jesus tem dado uma nova vida para você. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Se derrame e se prostre diante daquele que salvou você. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeitos